Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a playlist da qual a gente está estudando os gêneros textuais, né? Ahn, por que a gente vai estudar gêneros, né? Por que estudamos gêneros textuais? Porque ah, dentro de uma roda a gente precisa de um mapa de contenção para rodar, né? E aí dentro desse mapa de contenção, os gastos da atenção fazem aonde a gente desconter informação. E aí, dessa pressão de desconter, nós ficamos desconectados, descontados por essa vantagem na rima. E isso climatiza um plano onde a gente intelectualiza uma motivação, uma raiz motivacional para nos aprender em um plano, e esse plano é o plano imaginário, é o plano de reconhecer a língua do consciente narrativo de alguém. Às vezes a gente até coloca como um inconsciente, só que todo o inconsciente dentro dessa definição se faz consciente dentro da descrição, né? E o ato de escrever é um ato de descrever formosamente, olha só, a gente formulariza da mente um status de edifício de descrever, descrição, de transdução de sinal. Então, como contar algo, expor algo, sem que o elevador, que o expoente caia de uma vez? Ora, a gente cria as etapas. Então, para para melhor calcular o empreendimento da passagem, a gente até mesmo tem estruturas narrativas, né? Formularidades de parágrafos e conexões de contrações, de conter razões para estar, né? Então essas passagens, essas vias, coordenam a generosidade de estar em atividade de leitor. E aí o escritor, ele se organiza como escritor operando o saber dessa fórmula, ou seja, ele insiste em desacreditar na escrita dessa formularidade. E aí ele passa as idades, os dias e os tempos de vida reformulando, até que o brilho manche um status. Esses status sobre essa mancha cria uma frequência de brilho que realça e ilustra esse caractere na precisão generosa dele nos contar. E às vezes nós nos sentimos descontaminados pelo pelo serviço, né? Pelo elemento que vive nesse ser, né? Nessa especialidade de insistência, porque todos nós vamos morrer um dia.
Só que quando a gente insiste em algo, né, a gente morre com a eu insista. E aí essa insistência, ela pode contaminar alguém para continuar esse serviço, essa insistência, né? E aí a gente tem os brilhos maiores para a gente nos render. Esses brilhos maiores na nossa sociedade são considerados como como valorosos, importantes, descritivos, generosos. E aí a gente está estudando essa arte de gêneros, né, de gêneros, generosos. Né? Vamos olhar mais profundo no sentido de contracionar nossas ferramentas em um papel, e aí a gente vai fundamentalmente conhecer, né, esses generosos. Né? Por que generosos, cara? Porque são uma produção de desconter raciocínio na transdução do sinal que veicula esse ser, esse orador aqui, ó. Só que quando a gente tem várias fases da vida, né, esse ser veiculando, ele vira para nós quase que uma roda, né? Vou pegar aqui, eu quero isso. Quer ver, ó? Porque a gente tem a ação e a reação, né? Diametralmente oposta, significando, né? E aí, olha só, a gente tem até uma mesa, né? A gente tem o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que a gente consegue ter um plano a partir das reações que provocamos. Então, nossas ações já provocaram muitas reações no mundo. E essas muitas reações no mundo foram contadas, foram somadas e foram coadas. Né? Para quê? Para habitarmos um mundo coado por leis. Alguém lembra do Pasteur? Pasteur. Ele que desenvolveu o processo de pasteurização. Né? Então, a gente tem essas ações que geraram muitas reações e a gente formulou juízo de reações. Então, esse juízo de reações cobra para nós sentenças. Porque a gente sabe que sem ter é ruim demais, porque a gente queria ter, não é mesmo? Sem ter é ruim demais. Só que existe o sem ter bom e o sem ter ruim. Sem ter medo é bom. E mais ou menos, né? Agora, sem ter amor é ruim. Entende? Sem ter dinheiro é ruim. Agora, sem ter excesso é bom. Então, tá vendo
Vocês conseguem ver como que o atestamento da descrição de uma reação orgânica, no sentido de espelhar um ser para sentir um processo de descrição, de descrever uma reação, né? Tá vendo como isso consegue expandir a concessão da sensação em um organismo e desorganizar ele para um lado de uma sentença, um sentir. Só que esse sentir pode ser bom ou pode ser ruim. E aí esse bom e esse ruim vai escalando em forma de ondulatórias. E aí a gente chama a física para ajudar a gente nessa química. A gente chama a fisicoquímica, né? E aí a fisicoquímica, ela vai fazer essa operação, fazer entre esses mais e esses menos, fazer fenômenos ondulatórios. E o que são fenômenos ondulatórios ou ondulatórias? São ações organológicas que cooperam entre uma impressão na mente, né? Um empreendimento. Então, esse efeito dinâmico, olha só, ele vai pegar uma reação coada, vai dinamificar ela a partir de uma estrutura lógica, ou seja, a gente vai arquivar ela como se pegasse essa flecha, essa dinâmica, essa corda, esse efeito, e levasse ele para as jalmas ou células de conter sabedoria. É isso mesmo. E aí o que acontece? A gente meio que coloca uma ai, cara, esqueci. Uma armação, né? E aí nessa armação a gente eleva essa armação a uma palavra. Então a palavra ela se torna o espelho, a luz, o brilho dessa dinâmica. Então a palavra ela ganha efeito. E o gênero ele vai desimportar um ambiente para treinar essas palavras. Não é mesmo? Então aqui a gente tem um plano, né? Olha só. Da ação. Então a gente tem o ação e o reação, né? E aí a gente tem a interseção desses dois. Aqui, ó. E aí na interseção desses dois, sabe o que nasce? Uai, é só perguntar para Rosa ou para Roda, né? O que nasce? Olha só o que nasce. Nasce um filho dessa reação. Olha que legal, cara. Isso é incrível, né? Olha o trevo, olha o trevo de 4 folhas. Olha que legal, olha um padrão da natureza que a gente encontrou e se formulou para das nossas reações desconter de forma generosa. E sabe o que a gente faz? Ó? A gente se impressiona nisso a partir dos efeitos de contração. Ó. Contração,
contração. Então isso é elevado até mesmo na cognição do nosso coração, pela prática da leitura. Então ler é controlar o organismo sobre um gênero, sobre uma generosidade. Sabe o que acontece quando a gente controla o organismo? A gente sabe pisar certo, né? A gente sabe fazer logaritmo em nós. Olha o que o logaritmo faz. Ele faz contrações precisas. Logaritmo faz contrações precisas. Quer ver? Gráfico. Olha só um gráfico de logaritmo. Então, você tem uma preciosidade, uma pressão em função de um tempo. E isso representa a conexão que desorganiza ritmo no organismo em função do tempo de escuta de uma palavra. E a escuta de uma palavra, o conter, a dispersão desse tempo, quer dizer a dinâmica dessa corda, porque a palavra agora é sonorizada, é dinamiflexionada por um parâmetro, né, de processamento. Esse parâmetro, que é o vetor de processamento, é isso, é a moldura. É a palavra que eu estava para falar. A moldura é essa inflexão da operação matemática, olha aqui. E ela representa também a mão de um agente, né? A mão de um pressionador. E aí, se você colocar na mão desse pressionador um livro, ele pode ter várias resoluções com ela, né? Olha que legal. E aí essa roda pode rodar aqui dentro uma outra vária resolução, né? E aqui pode estar acontecendo uma reação muito grande, né? Se a gente for colocar o dado, a exposição, esse dado aqui, ó, que está desse livro, pode estar fazendo uma coisa muito grande na pessoa, está salvando a pessoa por informação. Então olha que legal, né? Essa conexão. Tá vendo? Então vamos continuar estudando, porque no vídeo anterior a gente falou sobre os 5 tipos de gêneros textuais e dentro desses tipos de gêneros textuais nós começamos a estudar o gênero narrativo, né? E aí nesse gênero narrativo a gente tem vários tipos de textos. A gente viu o romance no vídeo anterior. A gente viu esse romance aqui. E nesse vídeo de hoje a gente vai ver um outro gênero. A gente pode falar da novela, né? Vamos pegar aqui, ó. Novela. Gênero narrativo. Novela. Ver conto, novela e romance. Novela. Novela do italiano novela. Notícia, narração de acontecimento real ou imaginário. É um gênero literário que consiste em uma narrativa
de caráter breve, sendo porém considerado o gênero mediano entre o conto de menor extensão e o romance de maior extensão. Dentre as principais características desse gênero estão o número reduzido de personagens, as sequências dos fatos, a linguagem objetiva, a narração rápida e a variedade de temas. Legal. Novela. Né? Então imagina que a gente tem uma conta a fazer. E nessa conta que a gente vai fazer, a gente vai utilizar alguns operadores lógicos, né? Por exemplo, alguns sinais. E aí, entre isso, a gente vai fazer uma variação. Ó. E aí, o que que acontece? Esses camaradas aqui, ó, vão fazer efeitos de mensagem, né? E aí o organismo aqui, ó, ele vai sentir, né? Ele vai captar, né? Ele vai ser valorizado por isso, por sentir. Tá. E aí a novela, ela vai ser, né? Entre o romance que a gente viu antes e os outros gêneros narrativos, o conto, a novela se assemelha, né? Ele é um conto, porém ele é breve, né? Ele não é, ele não é tão grande. Ele é mediano, mediano entre o conto e o romance. A gente tem o romance, novela e o conto. Então a novela está no meio dos dois. Bom, e a novela, ela quer colocar uma certa vamos lá aqui, ó. Número reduzido de personagens, sequencialidade dos fatos. Aqui, ó. Redução de personagens. Sequencialidade dos fatos. Linguagem objetiva, narração rápida. Linguagem objetiva, narração rápida e a variedade de temas. Então, pegando no princípio da roda que a gente estava vendo aqui no começo, ó, essa roda aqui, ó, se você colocar, né, na dinâmica, você pegar uma onda, né? Isso aqui é uma onda. Aqui a gente tem os picos da onda. O que são os picos da onda?
são os objetivos, né? Os objetos diretos. Por quê? Porque é o limite, né? São os limites. Então, se a gente pegar e fazer isso aqui, ó, nessa onda, olha só o que acontece. Se a gente fechar o curto aqui, ó, a gente meio que tem um nó, ou uma circunferência, ou uma ação e uma reação, né? Aqui, ó. Se eu tenho o A aqui, a gente tem o V aqui, ó. E olha só o A e o V. Né? Então, o A é o nós no mundo material. Material. E aqui é nós no imaterial. E aí isso pode se confundir pelos fenômenos ondulatórios. A novela, ela consegue fazer isso. Só que ela quer desconfundir os noveleiros. Ela reduz personagens, ela tem uma sequencialidade de fatos. Para quê? Para fazer com que fique mais objetivo o dizer. Ou o objetivo aqui, ó. O objetivo não é levar a pessoa, porque, tipo assim, se o objetivo é fazer o noveleiro chegar aqui, ó, sabe o que a novela faz? Diferente do romance? Ela vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Ela vai mexer nas frequências, nos padrões de frequências dos investimentos. De formulação de escrita mesmo, né? Sequencialidade dos fatos, linguagem objetiva, narração rápida. Aí, viu? Aqui, ó, nós mexemos aqui, variedade de temas. Então a gente vai ter mais ou menos isso, né? A novela, né? Então ela vai mexer com essas ondulatórias. Vamos lá. Vamos continuar brincando de entendimento. A novela literária. Novela literária. Os estudos dos gêneros literários da língua portuguesa classificam, grosso modo, as narrativas em romance, novela ou conto. Tá. Os equivalentes de novela em inglês, francês e espanhol são novela, novelle e novela, corta ou novela, respectivamente. Para não confundir, convém lembrar que romance em inglês é chamado novel, em francês chama-se roman, e em espanhol, novela. Para Carlos Reis, enquanto no conto a ação manifesta-se como uma ação singular e concentrada, no romance há um paralelo de várias ações e na novela há uma concatenação de ações individualizadas. Concatenação de ações individuais. Eichenbaum
Formalista russo define a diferença entre um e outro em artigo de 1925. Para ele, o romance é sincrético. Provém da história do relato de viagem, enquanto novela é fundamental. Provém do conto Poe e da anedota Mark Twain. A novela baseia-se num conflito e tudo mais tende para a conclusão. Então a novela, ela é como se é, ela buscasse uma transparência para um conflito. O romance não. A novela ela quer transparecer um conflito. Para quê? Para que todos que assistem se vejam aprendendo pela conflituação. Percebe qual que é o lance da novela? Qual que é o jogo? Né? No jogo da novela, nós todos é como se a gente estivesse jogando um bingo, né? E aí a gente vai assistindo a novela, vai lendo a novela. E a novela ela tem a função de transparecer a individualidade. Ela pode estar na ondulatória, e nessa ondulatória, a partir do momento que a gente assiste, o efeito ondulatório da novela, para nós, pode expressar um pico e o do personagem outro. E aí a gente vai transparecendo os picos e vai nos desintimando pelos picos do fenômeno ondulatório, que é descultivado, é desescrito ou é desencenado pela novela. Olha que legal, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, na televisão ou no texto lido, você está vendo os personagens em suas individualidades assim. E quando a gente tem uma função de reagir ao visto, ou ao lido, ou ao x, né? É o logaritmo. Né? Sobre o expoente x. E aí o que acontece? Tudo isso aqui, ó, são pontos de narração. São os ritmos, né? E aí o que acontece? Às vezes, se a gente pegar esse ponto aqui, ó, nessa faixa aqui, a gente já tá no pico, né? Então a gente vai comparando e vai descosturando comparação. Você já deve ter vivenciado ou automaticamente descosturado comparações. Principalmente com novelas da emissora Globo, né? SBT, sei lá, Bandeirantes, você que vive no Brasil, né? Com certeza. A novela literária, gênero menos popular no Brasil, possui uma rapidez na narração, podendo ser escritas nos gêneros narrativo, lírico e dramático.
Então a novela mesmo ela pode ser escrita em vários gêneros. Para Soares, a ação é predominante na narrativa novelística, o que dá a esse gênero, então aqui ó, a ação predominante, uma feição dramática, pois os conflitos existentes no decorrer da narração são postos em destaques e todos tendem para a conclusão, para a solução. Obviamente, né? Quando a gente tem um problema, uma matemática, um circuito para poder resolver, a gente tende o parâmetro de solução, dissolução, né? Então ele começa assim, ó, aparecendo um problemão e vai, ó, ondulatorizando um parâmetro de soldar entre a mídia e a estética e a opinião e a possibilidade de conquistar resolução, ou seja, o, o acordo, né? A resolução, a impressão, e aí ele decai assim, ó, assinando a ondulatória. Sobre isso tudo aqui, ó, ele vira isso talvez, entendeu? Então olha só, que legal. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos fazer uma função. Olha só que massa. Então olha aqui, ó. Tá vendo? Olha o que que acontece? Ele coloca tudo num plano. Aqui, ó. Ó. Olha só. Então é como se a gente tivesse um quadro. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Acho que eu vou conseguir. Aí foi. Tenho que desagrupar aqui. Aí foi. Agrupar. Agora sim, ó. Olha só como que fecha. Tá vendo? Olha aqui. Que legal. Pera aí. Aqui. Assim, ó. Tá vendo como é que a novela trabalha? Da onde que a gente estava, quando, para entrar e fazer disso, dessa função aqui, ó, um, um vetor cognitivo, né? Uma, uma comunicação, algo que vai se tornar comum. Ah, você viu como o personagem lá da novela X resolveu tal coisa? Vi. Aí aqui, ó, a gente tem as agulhas de costura, o lápis, né, costurando. Olha só, quer ver, ó? Ctrl Z, aqui. Vamos ver o lápis? Ó o lápis. Isso é muito maneiro, não é? Ó o lápis. Um ponto que estica no universo. Continuando então.
As origens da novela, como gênero literário, remontam aos primórdios do Renascimento, designadamente a Giovanni Boccaccio, e a sua grande obra, o Decameron, que, sobretudo por seu aspecto realista, rompeu com a tradição literária medieval. Trata-se de uma compilação de 100 histórias contadas por 10 pessoas refugiadas numa casa de campo para escaparem dos horrores da peste negra, a qual é objeto de uma vívida descrição na preâmbula obra. Olha que legal, cara. Ao longo de 10 dias, daí o nome Decameron. Eu achei isso interessante. Imagina isso é uma pegadinha. Decameron. De Cameron. Daí o nome Decameron. Do grego Deca, 10. 7 mulheres e 3 homens, para ocuparem as longas horas de ócio do seu autoimposto isolamento. Combinam-se que todos os dias cada um conte uma história, geralmente subordinada a um tema designado por um deles. Refira-se ainda a outra obra escrita em francês com o mesmo tipo de estruturação, o Heptameron, de autoria da Margarida de Navarra, rainha consorte de Henrique II de Navarra. Nessas são 10 viagens que se abrigam de uma violenta tempestade numa abadia, impossibilitando de comunicarem com o exterior. Todos os dias, cada um conta uma história, real ou inventada, em forma de epílogo. Cada uma é concluída com comentários de participantes em ameno diálogo. Era a intenção da autora que a semelhança de Decameron, a obra compreendesse 100 histórias, porém a morte impediu de realizar seu intento, não indo além da segunda história do oitavo dia, num total de 72 relatos. Será também a morte prematura que poderá explicar uma certa pobreza de estilo contrabalançada, porém por uma grande perspicácia psicológica. Olha só que legal. Quando a gente tem uma obra, não importa o tamanho que ela seja, o tempo que ela seja, a gente consegue fazer um arco de análise. Olha que legal, né? Não importa a obra ou o tempo, a gente consegue fazer um arco de análise. E nesse arco de análise, a gente pode analisar o meio, os 60%, né? Os 70%, o 80%, o 90% e o 100%. Só que a gente pode olhar por outra perspectiva esse arco, né? Essa obra, esse arco. E aí a gente pode colocar aqui, que é o 100, para essa perspectiva aqui, ele fica sendo os 0,5, ou seja, os 50. Quer ver por quê? Porque daqui para cá, ela trabalha aqui assim, ó. Né? Olha só que legal. Não é muito legal, cara?
E ainda ela pode representar um outro plano. Ah, e esse plano é o seguinte: a gente viu esse plano aqui, e aí a gente tem esse plano aqui, ó, né? Aqui, ó, o entrando e saindo, que aí faz com que esse que era 0,50 para esse, vamos pôr aqui, ó, 50, 100 e 0. Agora é 0. Então, o que que isso significa para nós? 0, 50 e 100 dentro de um arco, dentro de uma roda, né? A gente vai ter, olha só, a gente tem um eixo e a gente tem 50 para cá e 50 para cá. 50, 50, 0 e 100. Não é legal isso? 100. Olha só. E aí, se a gente dimensionar isso, né? Olha que legal. Sabe o que que a gente tem? A gente tem uma circunferência. A circunferência é o modelo ideal de conexão com um plano. Por que eu estou falando isso? Que essa é a estratégia da escrita. Nem todos os escritores vão conseguir chegar nessa arca de inscrição. Porém, né, o complemento orgânico e lógico do utilizador ou seja, do leitor, consegue, a partir de dar as mãos, do dar compreensão, né, na verdade. Entendeu? Então não adianta, cara, não adianta você. Não adianta você esperar de braços abertos uma conexão esférica com o plano de uma narrativa, né? Com o plano de um gênero, com o plano de uma fonte de dados. Não adianta, cara. O máximo que você vai ter vai ser isso aqui, ó. Uma mão performada. Esse é o máximo. E aí é o seu trabalho de leitor logicamente achar a logística que vai fazer com que essa mão se torne uma circunferência, um modelo circunférico, para que você ganhe uma plena conexão. Acho que é um estado da relação que muitos procuram. Mas, cara, não adianta. Não adianta você esperar de braços abertos. Isso é muito trabalhoso. Você precisa de muita insistência.
para chegar nisso, né? É... Não adianta, sabe por quê? Porque mesmo que você chegue antes da hora, né, antes da insistência, você vai passar um longo período insistindo na certeza, testando para ver se realmente está conectado. Então, tenha isso em mente. Ahn, não é legal essa formularidade? É, vamos lá, continuando. Ah, e aí esse Decameron, sabe o que que ele tende ele tende a fazer, né? Sobre todas as pessoas que estão contando é, uma, uma história nesse determinado momento, eles tentam fazer um elo de ligação, né? O que que isso quer dizer? Quer dizer que todos os personagens eles vão corroborar para que haja uma ligação entre as suas histórias, né? Por quê? Porque eles estão se alimentando da fonte, né? E aí, de alguma forma, é, vai haver uma certa, uma certa união de elementos que vai fazer um arco de, um arco de revelação entre essa sistemática. É como se a gente pegasse todos os 10 personagens, vamos pegar aqui, ó. Né, vamos pegar que esse aqui é um personagem. E aí a gente fizesse isso aqui, ó. É... Tá vendo? E a gente fizesse isso aqui, ó. É complicado. Mas é bonito, né? Então não importa o número de personagens, sempre dá para poder fechar o arco. Uhum. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui para operar. Tá vendo? Ó? Aqui a gente vai ter que contracionar um pouco, tá vendo? Vamos pegar isso aqui pra cá. E aí o que acontece? Esse é o trabalho.
Aí, ó, um trabalho de uma vida. Olha, que legal. Só que sempre dá pra melhorar isso aqui, ó, a contração. Olha o fenômeno que eu falei dos, dos planos. Tá vendo? Olha que legal. Isso aqui é o universo. Tá vendo? E aí o que que acontece? É como o Decameron fizesse isso, né? Tentasse fazer mais ou menos isso. Colocando os 10 para contar. E aí a gente tem esse arco. Aqui. Agora a gente tem uma certa corrente, né? Com um elo de ligações. Elos de ligações. Olha como é que a corrente funciona. Ação e reação, ação e reação. Cara, eu viajo nessa atmosfera. Pra mim isso é muito, muito legal. Essa oportunidade computacional. Ahn, Geralmente, ó. Não. Isso aqui a gente já viu. Romance, novela e conto, diferenças. Então existe uma certa diferença entre esses. Vamos pôr aqui, ó. Vamos pôr diferenças. Quais que seriam as diferenças de uma narrativa novela em relação às narrativas de romance e de conto? Em comparação ao romance, pode-se dizer que a novela apresenta uma maior economia de recursos narrativos em relação ao conto. Há um maior desenvolvimento de enredo. Então aqui, ó. Por novela, você tem em relacionada ao romance e ao conto. Relacionado ao romance, a gente vai ter uma economia de recursos narrativos. Economia. Já no conto, em relação ao conto, há um maior desenvolvimento de enredo e de personagens. A novela é então uma forma intermediária entre o conto e o romance, caracterizado em geral por uma narrativa de extensão média, na qual toda a ação acompanha a trajetória de poucos personagens, enquanto o romance apresenta diversos tramas e linhas narrativas. Né? Quando você já consegue ler novelas
Primeiro você começa a ler contos. Depois, quando você consegue ler contos e se afinar com uma graduação bastante íntima dos acontecimentos de um conto, até mesmo contar esse conto, você começa a ler novelas. E aí, depois que você começa a ler novelas e conseguir contar uma novela, fazer é, a, a descontração relacionada aos eventos, você passa a ler um romance. O romance, gênero maior, possui diversos personagens e a narrativa é desenvolvida por meio de enredos. Os fatos são desencadeados gradualmente, sendo todos bem detalhados. A novela, no entanto, possui menos personagens e os fatos são desenvolvidos de forma rápida, sem tantos detalhes em relação ao romance. O conto, por sua vez, é mais instantâneo, mais rápido que a novela. Nele, os fatos são desenvolvidos em poucas palavras, constituindo o gênero mais curto entre os três. Né? Então, muitas pessoas acham que os gêneros narrativos são só esses três. Porém, a gente tem crônicas narrativas, com fábulas, biografia, autobiografia, anedota, lenda, né? E ainda dá para você criar um gênero narrativo, viu? Não é impossível, não. E nem é difícil, né? Depende da expansão do universo. Né? Você pode criar um para você mesmo. E depois, quem sabe, ele vira sobre a Academia de Letras um gênero novo. Né? Isso é muito possível. Deixa eu ver aqui. Em ambos os gêneros narrativos são construídos mais de maneira singular em cada um. Os três gêneros diferem em extensão, na quantidade de personagens, na economia de informações, no narrar em diversos fatores. Ah, legal. Novela e telenovela, né? A novela literária corresponde a uma narração que gira em torno das ações dos personagens. Na novela faz-se predominar a ação sobre as análises e descrições e são selecionados os momentos de crise, aqueles que funcionam rapidamente a diégese para o final. O que é diégese? É um conceito de narratologia, estudos literários, dramatúrgicos e de cinema, que diz respeito à dimensão ficcional de uma narrativa. Diégese. Diégese. Então é a realidade própria da narrativa. É uma dimensão ficcional, né? Legal, vamos anotar? Diégese. Dimensão ficcional. A telenovela, por sua vez, é uma história de ficção desenvolvida na televisão, na qual atores e atrizes desenvolvem os papéis de personagens. É dividida em capítulos ou episódios, sendo exibidas em um número médio de 100 capítulos. Né? Capítulos são estruturas de organização exponencial.
Algumas vezes as telenovelas são resultados de adaptações de romances e novelas. Entretanto, não se pode confundir novela literária com telenovela, mesmo que telenovela seja chamada costumeiramente de novela. Não é muito bom a gente fazer confusões, confundir as coisas pelo motivo da obscuridade, né? A confundir obscurece, obscurece, obscurece uma aceitação, né? O que é obscurecer? Ela fecha o sentido, né? Quer dizer, ela abre o sentido, né? Se você fala que novela é a mesma coisa que telenovela, você meio que dificulta as pessoas a saber o que realmente é uma novela e o que é uma telenovela, né? Vamos ver aqui se a gente acha alguma alguma informação a mais. Tipos de novela, características, espaço, tempo, personagens, enredo. Tipos de uma novela. Novela, assim como romance, pode ser uma narrativa monofônica, com pouco em um personagem central, polifônica, com foco em mais de um personagem, fechada, enredo conduído sem espaço para maiores interpretações, aberta, enredo não conduído ou presença de elementos que dependem da interpretação do leitor, linear, enfoque na ação e não na análise dos fatos, vertical, enfoque na análise dos fatos e não na ação, e psicológica, predomina o fluxo de consciência. Então, esse lado psicológico, ele é muito dramático na nossa sociedade, pela assimilação de riscos, né? Olha só, assimilação de risco, ela utiliza muito o design de peças na lógica dos parâmetros de utilização, ou seja, das porcentagens de PSI, né, de calibração do tato. Né? O tato, para quem não sabe, ele revela muito diagnósticos. O tato, o contato, ele revela muita dinâmica. A dinâmica, ela diz se é uma aceita coerência ou não. E até mesmo o que precisa ser corrigido para aceitar. E hoje em dia é muito utilizado, né, nas técnicas de posição em lojas, né, para poder fazer análises de utilização. Bom, esses são os tipos de novela cientificamente é,
edificados pelos fabricantes, pelos escritores, pelos produtores. A gente pode voltar aqui, ó. Monofônica, foco em um personagem central. Ou seja, esse personagem ele vai ser a pessoa que vai agir e reagir. Agir e reagir. Agir e reagir em todos os planos possíveis para gerar um arco que desacorda um espetáculo, ou seja, uma roda de velocidade sobre um plano, uma rima boa. Polifônica com foco com mais de um personagem. Então aqui a gente vai ter umas certas a mesma coisa, só que você vai ter isso aqui dividido vezes com mais pessoas, né? Que é a polifônica. Olha que legal. A fechada, enredo conduído sem espaço para maiores interpretações. Vamos ver o que é conduído? Condoído. Que se condoeu, que sentiu dó ou comiseração pela desgraça alheia, comovida, compadecido. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. Conduído. Uai, vamos ver aqui. Que toma parte na dor alheia, compadecido. Deve ser isso mesmo. Enredo conduído, que toma parte à dor alheia, sem espaço para maiores interpretações. Deve ser porque já tem um objetivo muito singular, né? Um objetivo muito fechado, que é apresentar somente uma forma de resolução. Né? Não tem difração, não tem efeito. É uma unidade sem distanciamento do seu objetivo. Né? Aberta, enredo não conduído ou presença de elementos que dependem da interpretação do leitor. Então olha só que legal. Enquanto a fechada você tem, né, uma reta ou até mesmo uma rima, nessa conduído você tem uma variação de ondas, né? Ou seja, a gente consegue variar mais a sensação, o serviço do leitor para conseguir a interpretação. Linear, enfoque na ação e não na análise dos fatos. Então a gente vai ter a ação dos personagens sendo um anestésico para o leitor, ou seja, sendo uma certa linha de cognição, né? E não o que é o motivo, né? Por que ele age assim? Não é o feedback, na verdade a ação mesmo, né? A ação que chama atenção. Vertical, enfoque na análise dos fatos. Então isso aqui, ó, é desafiador, né? Então um é diferente do outro, vertical, linear. Agora essa psicológica aqui, ó, fluxo de consciência,
ele parte de uma análise de uma reação muito íntima. Mas a intimidade não é só de um personagem. Ela pode ser a intimidade de uma equação, né? Ou seja, de uma equação que possibilita pelo diretor, pelo adeusar a ação, né? Você tem várias respostas. Só que a gente sempre tem uma que encaixa mais fixa. E aí isso pode até ser uma forma de ver qual que é o encaixe mais fixo dentro de uma resolução, de uma peça calibrada pela condição lógica, né? E aí vão ficando com as dicas aí, né? Bom, aqui a gente tem uns exemplos de novelas literárias brasileiras, ó. Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. A Pata da Gazela, de José de Alencar. O Alienista, de Machado de Assis. E eu já li esse Alienista, né? Esse Alienista, ele é uma ficção que às vezes nos chama atenção para um lado social das pessoas, de considerar as outras por impulso de descrição de aparências, né? Por exemplo, se eu falo que a pessoa é doida porque ela faz alguma coisa, o impulso de eu falar resoluta as pessoas que escutam a caçar dessa fala a amarra que vai diagnosticar, que vai ver pessoas doidas sobre o parâmetro da fala que eu disse. E aí ele vai fazer as listas e ele vai se alienar dessa fala. Só que o Machado de Assis, ele cauteriza essa revelação e ele trabalha muito bem artisticamente a sua novela. O Subterrâneo de do Morro do Castelo de Lima Barreto. Olha só os títulos, né? Com uma certa descrição subliminar. A Hora e Vez de Augusto Matraga, de João Guimarães Rosa. A Obscena Senhora de Hilda Hilst. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E Pela Noite, de Caio Fernando Abreu. Bom, por hoje tá bom. Deu para estudar, deu para ver e sedimentar mais um tipo de narrativa, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fui.